tudo bem? Nesse vídeo vamos abordar a orientação profissional atravessada, capturada pelas escolhas sócio-históricas, né? Pela vertente sócio-histórica, pensando na prática, né? Como é que a gente pode fazer uma prática pensando a abordagem sócio-histórica, ok? Então vamos lá. A abordagem sócio-histórica é uma vertente dentro da psicologia social crítica, né? Então, toda vez que a gente vai olhar para as abordagens em psicologia, quando a gente olha, né, para o rol de abordagens, a gente também pode pensar uma vertente social crítica, uma vertente sócio-histórica, para além das abordagens clínicas individuais, né? Então, para além da psicanálise, do behaviorismo, da gestalt, do humanismo, do existencialismo, a gente também pode pensar e deve pensar na vertente da psicologia social crítica. E pensar, inclusive, dentro do processo de escolha profissional, porque é uma abordagem que nos ajuda a suscitar conflitos e contradições, é uma abordagem que nos ajuda a entender que a relação do sujeito, né, a relação do indivíduo com o meio, está para além das constituições dele, com a família dele e com os próximos a ele. Né? A nossa constituição psíquica, a nossa subjetividade, ela também é fabricada, modelada pelo encontro com o social. Então, a nossa subjetividade não é só nossa. Subjetividade também tem a ver com a cultura, com a relação socioeconômica, né? Com os condicionantes sociais que nos atravessam. Então, essa vertente histórica, né, sócio-histórica, nos ajuda a compreender o indivíduo nesse lugar, né, no lugar de um contexto, alguém inserido num contexto e o quanto o contexto incide nas suas práticas, nas suas escolhas, nos seus desejos, o quanto é possível ou não possível a depender do contexto social que aquela pessoa habita, ok? Bem, aí pensando na orientação profissional nessa seara, a gente pode trazer algumas práticas, né, algumas técnicas de orientação profissional do contexto sócio-histórico, especialmente trazidas por Silvio Bock. Né? Silvio Bock é um psicólogo social, sócio-histórico, e ele pensa a orientação profissional por esse viés. Então, ele vai trazer algumas possibilidades interventivas, né, de fazer falar dentro da abordagem sócio-histórica. Uma delas é a roda de conversa, então, é oportunizar a troca. Então, a orientação profissional em grupo, em coletivo, seria uma estratégia interessante, porque o grupo, né, não sei se já pensaram sobre isso, mas toda vez que a gente oportuniza uma intervenção, seja de orientação profissional, ou seja de qualquer abordagem na psicologia em grupo, a grande riqueza é a troca com o par, né? Então, a fala de alguém que é o seu par talvez ajude você a repensar, a se dar conta, né? Então, o psicólogo nesse cenário seria um facilitador dessa roda de conversa. O psicólogo não seria o solucionador, ele seria o facilitador dessa roda de conversa. Então, roda de conversa é uma estratégia que a gente pode usar, muito importante dentro da vertente sócio-histórica. O genoproficiograma também, que é ajudar esse indivíduo a olhar para seu genograma familiar, né, para as suas gerações anteriores, e entender as escolhas profissionais da família, porque muitas vezes a escolha profissional é uma reprodução de fantasias, né? Fantasias inclusive familiares. Então, uma família de médicos, desde os avós, dos pais, dos tios, e aí obrigatoriamente aquele indivíduo precisa fazer medicina. O quanto se dar conta disso pode fazer compreender se é escolha dele ou se é uma reprodução de um desejo familiar. Então, o genoproficiograma também é um recurso, é uma estratégia que ajuda aquele indivíduo a olhar para suas profissões geracionalmente, né? As profissões familiares ou os ofícios, né, que essas pessoas realizam aí ao longo da sua história de vida. Outro recurso importante é a linha do tempo. Linha do tempo também é um recurso, uma estratégia que um profissional da vertente sócio-histórica pode usar para ajudar esse indivíduo a se dar conta, né, das escolhas que ele fez ao longo da vida. Então, desde a infância até a idade que ele estiver naquele momento, fazer esse percurso, né, de escolhas. E como se dá o padrão de escolhas? É ele realmente que escolhe? Ou ele é guiado pela premissa de que, não vou escolher, a vida vai me levar? Isso é tão interessante, né? E ajudar o indivíduo a entender que não escolher é uma escolha. Então, a escolha dele ou a escolha familiar?
ou é escolha para ser aceito num grupo social, ou para pertencer a determinada classe socioeconômica. Enfim, então, a linha do tempo é um recurso que também ajuda esse indivíduo a se dar conta do papel social que ele ocupa, né? Sempre compreendendo o alargamento, né, de uma escolha profissional num contexto socioeconômico, cultural, social, entendendo quantas estruturas sociais nos moldam, nos modelam, o quanto às vezes a escolha não é nossa. A escolha não é nossa. A gente acha que é nossa, mas não é nossa. A escolha pode ter sido internalizada em determinada cultura, em determinados contextos. Então, pensem nisso, ok? Então, com isso, a gente está finalizando esse vídeo. E aí eu vou só retomar alguns pontos importantes dentro da prática de uma orientação profissional na vertente sócio-histórica, algumas ferramentas importantes para fazer falar e talvez para estranhar o nosso papel social, o nosso lugar de fala e o quanto as nossas escolhas podem não ser nossas, né? Pode ser da cultura, da sociedade, da família. Então, a linha do tempo, estratégia interessante, o genoprofissograma e as rodas de conversa. Ok? Espero revê-los em breve. Até mais!